Vamos se colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Amém? Carta aos Romanos. Glória a Deus. Vamos estar lendo do verso de número 10 até o verso de número 24. Ou melhor, do verso de número 11 ao 24. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 11, verso de número 11 até o verso de número 24. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Amém. Vamos ler. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitarem aos ciúmes. A igreja, por gentileza, o 12. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Amém. Curva a sua cabeça. Santo Deus, nós, Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti nessa noite, em louvor, Senhor Jesus, em adoração, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é grande. Ó Senhor Jesus, nós, Senhor Deus, rogamos que o Senhor venha trazer graça, venha trazer direção, venha trazer sabedoria, venha trazer, meu Pai, sobre nós, Senhor Jesus, ó meu Pai, compreensão da Tua palavra. Fala aos corações dessa noite, e que o Teu nome mais uma vez seja glorificado, que possamos entender a Tua palavra, possamos viver a Tua palavra, e possamos proclamar a Tua palavra, que o Teu nome seja exaltado, bendito e engrandecido em nosso meio, em nome de Jesus, amém.
e amém. Podeis assentar, queridos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade à exposição da carta aos Romanos. Na semana passada, na quarta-feira passada, nós demos início ao capítulo de número 11. E no capítulo de número 11, nós vimos que Paulo ele está direcionando a sua carta e falando, à igreja que estava em Roma. E ele vai tratar aqui, a partir do capítulo de número 11, sobre os judeus, sobre o povo escolhido de Deus. E o argumento que Paulo vai falar é que nós somos salvos não por nosso mérito, mas somos salvos pela graça e bondade de Deus. Graça e fé. Graça é a atitude de Deus, é o favor não merecido que nós recebemos de Deus. E esse favor gera em nossos corações fé. Nós somos salvos por meio da graça mediante a fé. E a Bíblia vai dizer que isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então, se eu sou salvo pelo um presente de Deus, porque dom é presente, dom é dádiva, dom é bondade. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8. Assim Paulo vai falar, E, queridos, Paulo defendendo essa tese e tratando com a igreja que estava ali em Roma, ele vai dizer que existe um povo escolhido de Deus. Existe uma igreja de Deus dentro de Israel, dentro da nação escolhida, dentro dos judeus. Existe uma igreja de Deus. Como nós entendemos que dentro da igreja, muitas pessoas que são frequentadores, consumidores de culto, muitas pessoas que visitam cultos, mas não têm um compromisso fiel com Deus e nunca nasceram de novo, não são novas criaturas. Essas pessoas, infelizmente, não fazem parte do Israel de Deus, da família de Deus. Por isso que Paulo começa levantando essa questão, que dentro de Israel havia um Israel, os eleitos, os filhos, porque a palavra de Deus vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. São aqueles que nasceram, são aqueles que são nova criatura. E Paulo vai defender que dentro de Israel, Deus manteve os seus remanescentes. E o argumento que nós vimos na quarta-feira passada que Paulo usa é a história do profeta Elias. Que Elias, diante de uma guerra espiritual, Elias, sendo o grande homem de Deus, ele ora a Deus, ele clama a Deus. E a palavra de Deus diz que fogo cai do céu. E ele consome ali todo o holocausto, todo o sacrifício que Elias colocou diante de Deus. Porque Elias levantou um desafio contra os profetas de Baal. Quem reinava na época de Elias era Acabe. E Acabe, sendo um rei negligente, sendo um rei frouxo, quem de fato dava ordem era a sua esposa chamada Jezabel. E dentro desse cenário, onde Jezabel, sendo uma não judia, levou o povo de Deus a adorar um Deus chamado Baal e a outros deuses, Deus levanta esse profeta, chamado Elias. A Bíblia só vai falar uma característica de Elias, o tisbita. Elias aparece do nada. Elias é uma pessoa que não fala a genealogia de Elias. Não vai dizer quem eram os pais de Elias. A Bíblia não vai dizer. Mas Elias aparece no cenário. E quando Elias aparece, uma das características o que a Bíblia cita é que ele era o tisbita. E ele andava segundo a face de Deus.
E eu amo isso, querido. Porque eu e você, nós devemos viver uma vida de busca, de intensidade, de constância na presença de Deus, vivendo diante da face de Deus. Porque esse profeta que veio do nada, ele aparece no cenário que existia ali, né, onde Acabe estava instituído rei, aonde Jezabel estava levando o povo à idolatria. Esse homem aparece e diz: não haverá mais chuva no céu, segundo a minha palavra. Olha a ousadia desse homem. Segundo a minha palavra, não vai cair uma gota de água do céu. E meu querido, não caiu uma gota de água do céu durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, Israel ficou sem chuva na terra. Até um dia que Elias foi novamente orar a Deus e falou: agora vai chover. Agora a água vai descer. Depois de 3 anos e meio, Elias vai dizer: a chuva vai vir. E aí a palavra de Deus vai dizer que ele vai subindo no monte e ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e aquela nuvem era o sinal que a chuva de Deus agora desceria sobre a nação. Querida, para você entender o tamanho, né, da intimidade desse homem chamado Elias. E Paulo levanta essa questão dizendo, né, que dentro de Israel tem os remanescentes, porque Elias foi esse grande homem de Deus, mas Elias levanta um desafio: ei, vocês vão orar a Baal, vocês vão clamar a Baal. Se Baal for Deus, o Baal vai consumir o altar, vai consumir o sacrifício, fogo vai descer e consumir. Mas se Baal não for Deus, eu vou fazer o meu altar, e eu vou orar ao meu Deus, e o fogo vai descer do céu e vai consumir o altar. Porque o meu Deus, Ele ouve a minha oração. E Elias faz um desafio contra os profetas. E agora, nós sabemos que a palavra de Deus vai dizer que os profetas de Baal se reuniram e começaram a clamar a Baal. Começaram a adorar a Baal. E Elias começou a zombar daqueles profetas. Elias começou a dizer: Baal, será que está surdo? Baal não está ouvindo o que vocês estão clamando, não? Ei, será que Baal foi ao banheiro? Será que Baal foi fazer outra coisa? Porque fogo não está descendo. E Elias começou a desafiar aqueles falsos profetas, porque ele estava adorando a um Deus falso. E a Bíblia vai dizer que fogo não desceu. Não desceu do céu, enquanto aqueles profetas de um Deus falso estavam prestando sacrifício a esse Deus. Mas Elias falou: agora é minha vez, agora eu vou orar ao meu Deus. E façam o seguinte: peguem água, jogue água aqui, pode jogar água. E Elias ainda desafiou dessa forma, e eles jogaram água. E Elias orou ao Senhor, e a palavra de Deus diz que Deus derramou fogo do céu e consumiu o altar, porque eu e você servimos um Deus verdadeiro. E esse homem chamado Elias, clamando ao Senhor, fez fogo descer do céu. Era um homem que tinha tanta intimidade com Deus, meu irmão, que o céu estava disponível para Elias. Porque Elias falava: do céu não vai cair água, não caía água. Elias dizia: do céu vai cair fogo, caía fogo. Elias dizia: do céu vai chover, a chuva caía, porque o céu estava atento ao clamor, à adoração desse homem. Um servo de Deus, que andava segundo a face de Deus. Meu irmão, quando nós andamos com Deus, pode parecer que o céu está de bronze, pode parecer que as circunstâncias vão dar errada, que as circunstâncias são más, difíceis, adversas, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? E o fogo desceu, consumiu o altar, e Elias ali glorificou a Deus, e ele aproveitou aquele momento: pega os profetas aí, agora vamos matar todos eles. E acabaram com os profetas de Baal.
Só que tem um porém. A Bíblia vai dizer que a endemoniada Jezabel, né, que eu acho que não era nem o demônio que estava nela, mas ela que estava dentro do demônio, né, de tão endemoniada que era essa mulher, ela falou para Elias: ei, o teu Deus pode ter feito fogo cair do céu, mas amanhã você está morto. Amanhã eu acabo com a tua vida, porque você matou os meus profetas, você matou os meus sacerdotes. Amanhã você vai morrer. E a ameaça daquela mulher fez aquele profeta cair em desespero. Fez aquele profeta ficar tão triste que ele vai se esconder. Um homem que acabou de fazer fogo cair do céu, agora, debaixo de uma ameaça de Jezabel, Elias vai se esconder. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, mesmo ele dentro de uma caverna, Deus cuida de Elias. Deus manda corvos alimentar Elias. E Elias é alimentado por Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que você passando qualquer tipo de situação na sua vida, possa estar passando a dificuldade que for, mas eu e você somos alimentados por Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, é no Senhor que nós colocamos a nossa confiança. Pode ser o dia bom, pode ser o dia mau, mas que Deus cuida de mim, cuida de você. E Elias ali é alimentado por Deus. Só que a Bíblia vai dizer que também Deus vai ter com Elias. E Elias esperando a voz de Deus, questionando Deus: Deus, será possível, Deus, que essa glória que o Senhor manifestou, essa mulher endemoniada não se arrependeu, não muda de vida? É impossível que ela foi, pegou todos os profetas do Deus vivo e matou, exterminou todos. Aí a palavra de Deus vai dizer que passou um vento forte. Depois veio um vento ameno, um vento médio, mas no silêncio, na brisa, Deus fala com Elias. Deus estava naquela brisa. E Deus vai dizer para Elias: Elias, eu sou Deus Todo-Poderoso, Elias. Elias, eu preservei para mim profetas fiéis, remanescentes fiéis, aqueles que não se perverteram, eu guardei, eu preservei para mim, eles não morreram, Jezabel não tocou neles, Elias. Querido, o diabo não toca no Filho de Deus, porque você é guardado, porque você é protegido, porque você é o remanescente fiel de Deus. E nós somos guardados por Deus. Amém? Então, querido, nós podemos ver que Paulo, ele levanta essa questão dizendo que como Elias, lá na época de Elias, Deus preservou os seus dentro de Israel, dentro da igreja. Deus tem preservado os seus filhos, os seus remanescentes, aqueles que não se dobram para o mundo, aqueles que não se contaminam com o mundo, mas aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Amém? E aí no verso 11, Paulo vai defender essa questão, dizendo: digo, pois, porventura tropeçaram, falando sobre os judeus, para que caíssem. Eles tropeçaram, os judeus tropeçaram, para que caísse, aí ele fazendo referência a esses remanescentes, a esses fiéis. Aí Paulo diz, Paulo responde: de modo nenhum, mas pela queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa. Deus não teve um plano B da salvação. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia que os judeus, de fato, negariam Jesus. Porque a Bíblia vai dizer, João escrevendo diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Paulo está falando aqui aos judeus. E muitos ali podiam dizer, mas os judeus não deram crédito à mensagem. Os judeus não receberam. Mas aí Paulo está falando, é propósito e projeto de Deus. Foi Deus que determinou dessa forma. Foi Deus que projetou dessa forma, dessa maneira.
Então os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus vai acontecer você querendo ou não, porque Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Então Paulo vai dizer, de modo nenhum, mas pela sua queda veio salvação. Ei, meu irmão, porque os judeus negaram, eu e você somos salvos. Porque eles disseram, crucificam, a salvação é manifesta a mim e a você. Porque eles negaram a Jesus, eu e você hoje somos filhos de Deus. Porque eles o rejeitaram. Aí Paulo vai dizer, e por que eles os rejeitaram? Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Eu e você, gentios. Não somos de Israel, não somos do povo judeu, mas somos eleitos segundo a bondade, a misericórdia e a graça de Deus que nos alcança. Para incitar ao ciúme, os judeus. Para que os judeus, eles que tanto gabavam ser salvos, porque eles eram filhos de Abraão, porque eles tinham a descendência, porque eles tinham a circuncisão, porque eles tinham as festas, porque eles tinham o Deus que salvou eles do Egito, porque eles tinham a lei, e eles tanto se gabavam disso. Paulo diz, ei, eles negaram. E isso agora vai gerar ciúmes, porque quem agora recebeu a palavra de Deus diz que Ele deu o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E agora os judeus que por acharem que era a descendência de Abraão estavam salvos, eles agora ciúmam do Messias que hoje o cristão segue. Ciúmam da fé que hoje o cristão segue. Por quê? Porque eles acreditam no Messias, no Filho de Deus. E é esse argumento que Paulo levanta. Aí o verso 12. E ele diz, e se a sua queda é riqueza do mundo, a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, os judeus eles caíram, eles negaram, né? E a sua queda é a riqueza do mundo, é a riqueza nossa, é a riqueza dos gentios, é a riqueza daqueles que não eram eleitos. Por quê? Porque eles negaram, porque eles crucificaram Jesus. E agora, meu irmão, a graça é manifesta, agora o véu se rasga, agora nós temos livre acesso, agora a graça de Jesus vem sobre toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus nós temos vida eterna. E essa riqueza veio dos judeus. E a sua diminuição, a riqueza dos gentios, né? Por eles ter feito isso, os gentios hoje são ricos em graça, alcançaram a misericórdia de Deus. Quanto mais a sua plenitude. Aí Paulo levanta, quanto mais a sua plenitude, aqueles que se voltarem a Jesus. Aquele Israel, os remanescentes que estão lá dentro do judaísmo, mas que vão ser convertidos pelo Evangelho e se voltar a Cristo. Aí segue o verso 13, aí Paulo vai dar continuidade, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Paulo aqui, ele tinha o orgulho de ser o apóstolo dos gentios. Jesus chamou Paulo com um objetivo, com um propósito. Jesus, no caminho de Damasco, Paulo indo perseguir, ou melhor, Saulo indo perseguir a igreja, perseguir os cristãos, Jesus aparece para Paulo e diz, Saulo, por que tu me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. E ali agora, meu irmão, a vida de Paulo é transformada, ali agora ele se torna uma nova criatura. Jesus muda a vida de Paulo e agora ele se torna o apóstolo dos gentios. Agora ele vai pregar aqueles que não são judeus, aqueles que não são da nação de Israel. E ele vai aos quatro cantos dessa terra, nos extremos da terra, viajando, levando o evangelho, apanhando, sendo caluniado, sendo apedrejado, mas não negava a fé. Eu imagino que Paulo, em uma das suas
né, dos seus momentos lá de dor, de angústia, de aflição. Muitos poderiam chegar diante de Paulo e dizer: Paulo, você está bem, Paulo? Você está angustiado, você está triste? E Paulo dizia: ai, eu gosto disso, querido, porque Paulo fala isso na palavra. Não fala que foi nessa situação, mas eu posso pensar que as pessoas poderiam chegar: Paulo, você foi marcado, você foi torturado pelo Evangelho. E Paulo dizia: ai. E eles diziam: Paulo, essas marcas devem doer muito, Paulo. E Paulo dizia: ai. E eles: Paulo, mas por que tanta dor pelo Evangelho? E ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque o Evangelho salva, porque o Evangelho liberta, porque o Evangelho traz vida. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Porque o Evangelho é salvação, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Então Paulo, ele tem esse orgulho de ser o pregador, o apóstolo dos gentios. E ele está defendendo que os gentios foram alcançados, porque o Israel, povo, nação, negaram a Jesus. Mas dentro desse Israel também tinha os remanescentes. Amém? Verso de número 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar ciúme os da minha carne e salvar algum deles. Olha qual é a ideia de Paulo: eu sou apóstolo dos gentios, mas eu sendo apóstolo dos gentios e pregando para um povo que não foi eleito, e eles lá, né, me observando, me olhando: esse homem é louco, porque a salvação é dos judeus. Mas talvez eles poderiam cair em si e dizer: mas ele está falando desse Jesus, esse Jesus que salva. E eles poderiam de fato dizer: aqueles lá não mereciam, mas esse Jesus agora salvou eles. E eles, mesmo que enciumados, mesmo que pelo motivo de ciúme, Paulo está falando aqui, eles possam voltar a Cristo. Eles possam se arrepender e dizer: eu creio nesse Jesus, eu creio no Evangelho, eu creio que Ele morreu por mim, e se voltar a Deus. Porque Paulo queria que os seus compatriotas também fossem salvos. Amém? Então, aí ele vai dizer, para que ver se de alguma maneira posso incitar os ciúmes, os da minha carne, e salvar algum deles, sobre os judeus. Segue por gentileza. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Se os judeus, que foram os judeus, eles foram rejeitados porque negaram a Jesus, porque não deram crédito ao Evangelho, porque não deram crédito à mensagem de Jesus, porque eles não entenderam que Jesus veio para salvá-los, não um Deus, né, o Messias que viria para reinar sobre este mundo, mas o Messias que veio para salvar o mundo, porque esse Jesus veio nos salvar. Só que eles não entenderam, porque o Messias que eles estavam esperando era um rei que tomasse o trono de Davi e que se assentasse sobre a cadeira e fosse batalhar contra as nações e conquistar o mundo. Porque o olhar de Israel era sobre o mundo, mas a promessa de Deus não era sobre o mundo. A promessa de Deus é para a eternidade. E eles não entenderam. Mas aí Paulo diz: porque se a sua rejeição nos reconciliou, ou foi reconciliação do mundo com Deus, os judeus negaram. Os judeus não deram crédito. Mas isso, meu irmão, foi a salvação do mundo. Foi a minha salvação e a sua salvação. Aí Paulo diz: agora, Telino, qual será a sua admissão? Quão grande será se eles se converterem, Hildo? Se eles voltarem a Jesus? Se não a vida entre os mortos, ou seja, eles vão ser ressuscitados também para a eternidade, estarão junto com os patriarcas, estarão junto com Abraão, Isaac e Jacó no céu de glória, e será algo magnífico. Ressuscitarão dentre os mortos, estarão com seus pais da fé, e também com seus pais de sangue, que passaram de geração em geração. Então será algo grandioso. É o que Paulo está falando para esses irmãos judeus que estavam em Roma, dizendo, alertando, e também os não judeus,
os que eram gentios. Aí Paulo vai seguir. E se as primícias são santas, também a massa o é. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Se as primícias são santas, ou seja, a primeira parte é santa. Se Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, Moisés, Elias, Eliseu, eram homens santos que vieram da nação de Israel, judeus. Se são santos, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se os patriarcas eram filhos de Deus, Israel também era filho de Deus. Eles são eleitos por Deus, eles são salvos por Deus. Se não tivesse acontecido algo. E aí Paulo vai dar seguimento. Olha o que ele vai dizer. E se algum dos ramos foram quebrados? Eles estavam enxertados na videira. Eles tinham a lei de Moisés. Eles tinham a orientação do próprio Deus para a sua vida nessa terra. Eles tinham as festas que simbolizavam, né, a vinda do Messias. Eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham, né, tudo aquilo que era necessário para eles entender quem era o Messias. Mas muitos deles deram ouvido ao seu pecado. E eles foram quebrados. É uma raiz, meu irmão. A raiz que Paulo usa aqui, os ramos, a raiz, eram os pais da fé, os servos de Deus, aqueles que estavam, que eram a estrutura, era a base da fé dos judeus. Eles são santos, mas os galhos, as suas descendências, foram quebrados, se perverteram, se desvirtuaram, trocaram a verdade de Deus por mentira, deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar falsos deuses, começaram a adorar a si mesmo, começaram a levantar culto a deuses estranhos e foram quebrados. E aí Paulo vai olhar para mim, para você gentil e dizer, e você? E tu? Ele dizendo para os não judeus ali da igreja agora, ele vai dizer, e tu? Sendo oliveira brava. Oliveira brava, meu irmão, era algo que não tinha valor algum. É algo que não serve para absolutamente nada. Para ocupar a terra sem nenhuma qualidade, sem nenhuma utilidade. Éramos, pela palavra de Deus, éramos por natureza inimigos de Deus. Oliveira brava, rebelde contra Deus, e nós estávamos nesse estado de oliveira brava, fortes agora. Lembra que os galhos foram quebrados? Alguns galhos foram quebrados nessa oliveira, nessa raiz, né, que os judeus estavam estruturados, e ele pegou agora, e Jesus, em Jesus, nós sendo essa oliveira, ele pega essa oliveira brava, enxerta essa oliveira brava, né, é enxertado no lugar desses galhos, e feito agora participante da raiz e da seiva e da oliveira. Então agora, meu irmão, pela fé, pela graça, pelo enxerto que Jesus nos fez, né, eu e você agora, cremos como Abraão, cremos como Noé, cremos como Isaque, cremos como Moisés, porque nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Amém? E nós estamos enraizados, enxertados em Cristo. A salvação agora está nessa oliveira que é o próprio Cristo, que nos enxertou, que nos tornou, como a missionária Lucinda bem disse aqui, nos tornou filhos de Deus. Filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus, querido? Você é filho de Deus. Irmã Dominga, você é filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. E o maior privilégio do homem é ser nascido de Deus. Filhos de Deus. Amém? Então nós fomos enxertados na oliveira. E se algum desses ramos foram quebrados, ou melhor, agora passa, por gentileza, verso 18. Aí Paulo vai seguir. Não te glories contra os ramos. Foi alguns ramos quebrados? Tudo bem, porque eles não aceitaram, porque eles foram rebeldes. Mas ei,
não é motivo de você se alegrar por eles terem falhados. Não é motivo de você se alegrar porque eles estão perdidos. E é o que Paulo estava falando à igreja. Vocês não têm que se alegrar porque eles falharam. Não te glories contra esses ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Lembre-se disso. Você não é sustentado por si mesmo, mas é a raiz, é o Evangelho, é a base, é Cristo que nos sustenta, mediante os seus santos homens, mediante os profetas, mediante a palavra, mediante a lei que nos foi dada, revelada através de Cristo, que nos salva, que nos liberta, e nós somos salvos. Então não devemos nos gloriar pela queda do ímpio, mas devemos olhar para eles e dizer: Senhor, tenha misericórdia, muda a vida, transforma. E meu irmão, o meu Pai e o teu Pai, Ele é um Deus bom, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, e Ele salva, Ele liberta, Ele cura e leva para o céu. Ele faz isso, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Aí segue por gentileza, verso 19. Aí Paulo vai caminhar para finalizar esse seu discurso, e ele começa a dizer: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. É o que Paulo imagina que a pessoa poderia dizer, né? Um dos seus interlocutores. Aí Paulo diz: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé, então não te ensoberbeça, mas teme. Ei, eles foram quebrados, porque eles foram incrédulos, eles negaram, eles não andaram nos caminhos, foram tirados, quebrados. Ei, mas olha, eu e você, agora Paulo direciona para mim e para você dizendo: e tu está em pé, não é mérito seu. Você está em pé, é pela fé. Você está em pé, é pela graça, é pela misericórdia. Então não te ensoberbeça, mas tema a Deus. Diga: Deus, obrigado porque o Senhor me mantém de pé. Deus, obrigado porque eu tenho a salvação. Deus, obrigado porque o Senhor me salvou. Ah, Deus, e tenha misericórdia de Israel. Tenha misericórdia dos judeus. Tenha misericórdia daqueles que estão perdidos. Não venhamos nos ensoberbecer, porque somos filhos de Deus. Amém? Segue por gentileza. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, o que é que Paulo está dizendo? Quem eram os merecedores? Eram os judeus. Mas Deus não poupou eles, que eram ramos naturais. Eles eram os originais da árvore. Eles eram os merecedores, né? Mas Deus não poupou os naturais. E aí Paulo nos orienta dizendo: teme que não te poupe a ti também? Teme que não te poupe a ti também. Melhor dizendo, é uma afirmação. Segue. Considera, pois, glória a Deus, glória a Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ei, meu irmão, que nós possamos considerar, porque o nosso Deus é um Deus bom, irmã Domingas. Ana Lídia, Deus, Ele é bom, Ele cuida de você. Tonildo, Deus é bom, Ele tem cuidado da tua vida, então Ele cuida de nós, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele é um Deus severo. Ele é um Deus que vai agir com justiça contra aqueles que praticam a iniquidade, contra aqueles que não se arrependeram, contra aqueles que não nasceram de novo. Deus, Ele é bom para os seus filhos, porque Ele nos salva da ira, do pecado, da morte, mas Ele pune aquele que é rebelde e não se volta a Ele. Então, meu irmão, para de rebeldia contra Deus, se volte a Ele com verdade, com integridade, venha viver a plenitude do que Deus tem para a tua vida, amém? Então, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, olha só, aí ele vai organizar essa bondade e essa severidade, dizendo, para com os que caíram, foi o que? Severidade. Eles foram rebeldes, negaram. Eles fizeram aquilo que era mal diante de Deus. E Deus foi com justiça. Agiu com justiça, severo contra eles. Mas, para comigo e com você, que não merecíamos, que éramos oliveiras bravas, que éramos rebeldes também,
que éramos do mesmo modo imerecedores da graça e da bondade de Deus. Mas ele diz, esse Deus, ele agiu. Esse Deus, ele teve tamanha bondade, né? Mas para contigo, ele foi benigno. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Né? Se você não permanecer, melhor dizendo, se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Né? Se nós não continuarmos sendo fiéis a Deus, andarmos nos caminhos, sendo santos, irrepreensíveis diante de Deus, né? Nós podemos cair como eles também caíram. Segue, por gentileza. E também, eles, se não permanecerem na incredulidade, serão, se eles se arrependerem agora, né? Paulo está dizendo isso, se os judeus que foram rebeldes, se eles se voltarem a Deus e não permanecerem na sua incredulidade, se eles se converterem, se eles mudarem de vida, se eles se arrependerem, né? Porque Deus dentro dos judeus tem os seus remanescentes, tem os seus fiéis. Se eles forem, né, salvos, transformados pelo Evangelho, né, também eles voltarão a ser enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Meu irmão, isso aqui é graça, meu irmão. Isso aqui é bondade de Deus. Isso aqui é misericórdia de Deus. Nós podemos cair, o justo pode cair, mas Deus não nos deixa prostrado, porque Ele tem poder para nos enxertar novamente. Eu e você servimos o Deus Todo-Poderoso, que é o dono do ouro, o dono da prata, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É o nosso Deus soberano, grandioso, majestoso. É o nosso Deus. E Paulo finaliza dizendo, porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Você sendo oliveira brava, eu e você, Jesus nos escolheu, nos salvou, somos filhos dele. E Paulo está dizendo, ei, ele também pode salvar os judeus. Eles estão distantes de Deus? Eles não entenderam o Evangelho? Mas eles são naturais. Eles receberam de Deus a promessa. Então eles podem sim ser enxertados novamente. Não quer dizer que todos vão ser salvos. Mas quer dizer que dentro de Israel tem um Israel de Deus. Amém, igreja? Você entendeu o que Paulo quis dizer aqui nessa noite? Amém? O que Paulo escreveu à igreja de Roma? A minha função, querido, é trazer a você a compreensão dessas verdades que Paulo está falando, né, do que Paulo está escrevendo. E eu creio que nessa noite Deus, por bondade e misericórdia, falou ao teu coração. Nós servimos um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus bom. Para com seus filhos Ele é bom, porque Ele até corrige a gente, porque Ele é bom. Porque Deus corrige aqueles que Ele ama. O pai corrige quem ama. Porque o pai negligente é aquele que não corrige. É aquele que não fala para o filho, meu filho, o que você está fazendo é errado. E deixa o filho andar segundo os seus próprios desejos. Porque o final dessa pessoa é um final ruim. É um final de angústia, de dor. Mas o nosso Deus, Ele é tão bom que Ele nos corrige, nos orienta, nos direciona e nos ama com amor incondicional. Amém? Por gentileza, se coloque de pé. Eu quero convidar toda a igreja. Vem à frente, todos os irmãos. Todos os irmãos, vem à frente.